Olá, amigos do YouTube. Vocês devem ter acompanhado o caso desse rapaz que foi pego com 120 quilos de maconha e mais uma quantidade enorme de balas que, pelo que eu vi na televisão, parecem ser balas de fuzil. Ele foi preso, mas ele é filho de uma desembargadora. Passados 2 ou 3 dias, a mãe foi lá para libertá-lo. Ela levava o alvará de soltura expedido por um colega desembargador dela. Segundo esse desembargador, o menino teria um distúrbio, um transtorno borderline, que é uma entidade psiquiátrica, um transtorno psiquiátrico que os próprios psiquiatras não se entendem bem, nem todos o aceitam. E ele, então, por causa desse transtorno borderline, foi levado para uma clínica psiquiátrica e saiu da cadeia. Alguns dias depois, eu dei uma aula na penitenciária feminina da capital. Faço esse trabalho em cadeias há muitos anos. Atendo os presos ou presas e uma vez por semana, não é nada especial também. E dei essa aula e uma presa diz: doutor, você acha que está certo? Esse filho da desembargadora, que foi pego com 120 quilos de maconha, mais as balas, você está em liberdade, está indo para uma clínica psiquiátrica, e eu que sofro de depressão e fui pega com 20 gramas de maconha, estou aqui na cadeia condenada a 4 anos. Esse tipo de desigualdade é que choca as pessoas de um modo geral. Vocês devem lembrar o caso da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, que foi presa e depois libertada para cumprir prisão domiciliar, porque tinha um filho de 15 e outro de 12 anos de idade. Vocês não imaginam a revolta das mulheres presas que têm filhos pequenos, às vezes bebês de colo, que vão para a cadeia e têm que cumprir pena, obrigatoriamente. E o fato de ter filhos pequenos não representa para elas nenhuma atenuante. E para outra, cujo marido é acusado de ter roubado muito mais do que a cadeia inteira somada. Se eu somar o que roubaram e assaltaram as 2.200 mulheres presas na penitenciária feminina da capital, não dá a quantia que atribuem ao ex-governador do Rio de Janeiro. Esse tipo de desigualdade desestabiliza a sociedade. Como explicar para as pessoas que nós temos uma justiça para quem tem dinheiro e outra muito mais rigorosa para aqueles que são pobres? Uma pesquisa realizada pela rede Nossa Sampa, em parceria com a Open Society Foundations e o programa Cidades Sustentáveis, aponta a fragilidade de acesso à justiça em cada município do país. Eu fiz uma reportagem hoje sobre este assunto e descobri que as maiores dificuldades para o acesso à justiça são a desigualdade social, o número de processos e o desempenho do judiciário. Acompanhe agora. Um pedido de defensoria pública pode garantir que esta mãe consiga uma vaga na creche para o seu filho. Desempregada e mãe de 2 filhos, ela não conseguiu arcar com os custos de um advogado. Condições financeiras eu não tenho, então eu procurei saber sobre a defensoria pública na internet, se eu conseguiria um defensor público que entrasse com ação para mim. Aí eu consegui e vim até aqui, marquei o horário e vim. E eu estou há quase 2 anos já esperando e não saiu ainda. E agora eu preciso voltar a trabalhar, então o recurso é colocar na creche mesmo. Assim como Daniela, para muitos brasileiros, a única saída é o atendimento gratuito oferecido pelas defensorias, como o auxílio dos defensores para resolver divórcios, disputas de guarda e pedidos de pensão, assim como acesso a direitos básicos, como leitos e remédios em hospitais públicos. Na verdade, já faz um tempo que eu estou tentando separar da minha ex-mulher, aí eu vim ver se eu consigo hoje. E é muito importante, ajuda bastante. No momento agora, desempregado, não teria nem condições de estar pagando advogado. Vim direto, através do telefone. Eu acho bem legal, né? Porque aí você não precisa dar dor de cabeça, ter um trabalho, né, todo. Aqui você ligou, marcou, aí vem direto, aí vamos ver o andamento como que é, né? Porque é a primeira vez que eu tô vindo.
Apesar de todo brasileiro ter direito à justiça, a assistência jurídica gratuita no Brasil ainda é restrita e não atende a população carente. A pesquisa Acesso à Justiça no Brasil e Índice de Fragilidade dos Municípios traçou um panorama que aponta a fragilidade de acesso à justiça de cada município do país. O objetivo da pesquisa é chamar a atenção da sociedade e do poder público para a importância das políticas públicas que dizem respeito à ampliação do acesso à justiça, em especial da população mais pobre, que tem menos acesso à saúde, educação, a outras políticas públicas, fazendo com que essa população consiga ter mais acesso e mais efetividade no seu acesso à justiça. O levantamento mostra que a desigualdade social, o número de processos e o desempenho do judiciário são fatores que dificultam o acesso do brasileiro à justiça. Essa pesquisa ela chama a atenção para o papel que os municípios têm no acesso à justiça. Infelizmente, como não existe um poder judiciário municipal no país, os municípios, as prefeituras acabam abrindo mão de avançar nesse debate e de promover, de fato, políticas que possam garantir o acesso à justiça. Então, dois pontos fundamentais que ficam como sugestões que a pesquisa aponta. Um primeiro é a ampliação de políticas públicas municipais que tenham como referência o índice de fragilidade, ou seja, os índices de maior precariedade do ponto de vista dos direitos mais básicos. Nessa Defensoria de São Paulo, cerca de 650 pessoas são atendidas diariamente. O defensor público, ele faz parte de uma instituição, que é a defensoria, que ela atua naqueles casos que a pessoa não tem condições financeiras de arcar com os custos de um advogado. As entradas gratuitas do ponto de vista do acesso à justiça, como por exemplo a defensoria, cumprem um papel importantíssimo na garantia e na manutenção dos direitos, fazendo com que a população mais pobre consiga ter algum nível de interlocução com o Estado brasileiro, ampliando aí não só o debate e a reflexão, mas ampliando de fato as políticas públicas para essa população. Boa noite. Nesta segunda-feira, o CETV começa falando de uma mudança que deveria ser um avanço no judiciário, mas que tem causado reclamação entre os advogados. Desde junho do ano passado, os antigos processos de papel foram substituídos por arquivos digitalizados em algumas varas da Justiça do Ceará. Acontece que o sistema tem apresentado alguns problemas. O sistema virtual deve ser implantado em todo o estado para diminuir o tempo de conclusão dos processos. Mas, por enquanto, segundo a Associação dos Advogados do Ceará, o sistema tem apresentado muitas falhas. Entre elas, a impossibilidade de enviar arquivos mais pesados e a falta de interligação com as cortes superiores, o que dificulta o pedido de recursos e requerimentos garantidos por lei. Recentemente, a associação encaminhou um pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza o Poder Judiciário. O nosso intuito é justamente de resguardar a eficiência e a eficácia da prestação jurisdicional do Ceará. E hoje, da forma como está sendo implementada a virtualização aqui no nosso judiciário, está se tornando um caos, um tormento para todos os jurisdicionados, os operadores do direito. Os problemas apontados pelos advogados contribuem para manter o Ceará na liderança de um ranking bem negativo. O sistema judiciário do estado foi considerado o mais lento do Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça. Quase um ano depois do início do processo de virtualização da Justiça do Estado, a promessa é que agora o sistema vai ser aperfeiçoado. Tudo isso está sendo visto para a questão de aumentar dentro de um prazo razoável. Não posso lhe dizer exatamente quando isso ocorrerá, porque aí são detalhes técnicos que o pessoal da Secretaria de Informática e Tecnologia está trabalhando, sim, diuturnamente em todos esses problemas. O início da virtualização trouxe dificuldades também para os juízes. Os processos em papel tiveram que ir a uma gráfica para serem digitalizados. Apesar desse obstáculo, que atrasou o trabalho em algumas varas, muitos magistrados já consideram o novo sistema melhor. O juiz pode a qualquer momento examinar o processo, se ele tiver o sistema em casa também, ele acompanha os processos também de casa. Quer dizer, a qualquer momento o juiz abre o computador e tem todos os seus processos à sua disposição, e por fase. Quer dizer, processo para despacho, processo para sentença, processo para audiência, e antes com o processo físico ele não tinha.